O programa Mulher Capital Brasília de hoje está com ela, Bia Kicis, uma mulher de posicionamento, uma mulher de família, uma mulher de direita. Boa tarde, Ki. Boa tarde, Ana Paula. Que prazer estar aqui com você, falando com a sua audiência. Bia, e a mulher por trás da Bia? A mãe, a avó, aquela de dentro de casa. É uma mulher de posicionamento? Sempre. A gente sempre se posiciona onde estiver, não é verdade? Isso tem muito a ver com a nossa natureza. Assim como eu sou posicionada em todos os locais por onde já passei, trabalhei na minha casa, sou muito posicionada também. E digo, a melhor tarefa que existe é a tarefa de ser mãe, e a avó, então, consegue superar, ser mais gostoso ainda. É a melhor versão da Bia? É a melhor versão, não tenha dúvida. Bia, mas vamos falar, você ocupou uma pasta, a primeira mulher a ocupar uma pasta que nunca tinha sido ocupada. CCJ. Exatamente. Me fala essa experiência. Olha, foi incrível, viu? Desde que eu entrei no parlamento, lá em 2019, primeiro ano do meu primeiro mandato, eu tinha essa meta, esse objetivo de ser a primeira mulher a presidir a CCJ. Por que a CCJ? Por causa da minha formação de advogada, fui procuradora há 24 anos, então ali é para quem vai lidar com o direito. Foi muito bacana, foi difícil chegar lá, enfrentei muita resistência, especialmente das mulheres da esquerda, que ficam gritando que lugar de mulher é onde ela quiser, mas na hora em que uma mulher vai assumir uma cadeira de um comando da principal comissão da casa, elas fizeram de tudo para atrapalhar. Graças a Deus não conseguiram, e eu consegui presidir com muito sucesso, e ao final ter o reconhecimento de todos. Mas não foi só lá não, tá? Eu fui a primeira mulher a presidir também a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Fiscalizadora do governo? Exatamente. Fizemos várias convocações e convites a ministros do governo Lula. Nós batemos recordes de convocação e oitivas, ministros que foram lá para se explicar. Bia, teve um momento muito delicado no nosso Brasil, que foi a causa do INSS. Você esteve lá, participou de uma CPMI. Me conta um pouquinho sobre isso. É importante dizer que esse momento ainda não acabou. Ele perdura até hoje, porque os Foi abafado, responsáveis não foram responsabilizados, os culpados estão livres por aí e o povo não foi ressarcido. Os nossos velhinhos, as viúvas, não foram ressarcidos ainda. Então, não acabou. Eu quero dizer que foi um momento de muito embate entre direita e esquerda. É preciso dizer que os partidos de esquerda, PT, PDT, que, aliás, o PDT, né, era o responsável pelo sindicato. É o cabeça da história. De tudo. Eles fizeram de tudo para enterrar a CPMI. Conseguiram, votaram para não prorrogar, votaram para blindar o Lulinha, votaram o Frei Chico, irmão do Lula, votaram para blindar todas as pessoas ligadas ao Lula, ao governo Lula e aos seus companheiros, né? Enquanto nós, da direita, nós votamos para investigar absolutamente todo mundo, não importa de que partido que a pessoa é, a gente quer investigar, tá? Então, assim, hoje nós temos pessoas aí que ficam falando que são pessoas probas, que são pessoas muito corretas, mas fizeram de tudo, puseram seu voto lá, seu discurso para enterrar uma das CPMIs de um dos escândalos, a CPMI de um dos piores escândalos do Brasil. Bia, você está no seu segundo mandato, lá na Câmara Federal. Qual foi aquele projeto que hoje você fala assim, gente, eu durmo todos os dias tranquila porque fui eu que fiz, fui eu que participei? Olha, eu fico muito feliz com um projeto que vai favorecer mais de 50 milhões de brasileiros, e eu sou autora, que é um projeto sobre a dor crônica. Você sabe que são mais de 50 milhões de brasileiros que têm dor crônica, que sofrem disso. A dor crônica é aquela dor que não passa, que você carrega para sua vida, de difícil diagnóstico. Por exemplo, fibromialgia,
Por exemplo, aquela enxaqueca que a pessoa tem a vida inteira, não consegue tratar, difícil de ter um atendimento que resolva. Temos poucos médicos especialistas no assunto e, pelo meu projeto agora, a gente dá luz a esse problema. Tem o dia 5 de julho, que é o dia da consciência, do combate, o enfrentamento à dor crônica, e o SUS fica obrigado a tratar integralmente pessoas que sofrem de dor crônica. Então, esse é um projeto do qual eu me orgulho muito, porque ele vai favorecer assim, a todos os brasileiros, não importa qual é o seu espectro político, se você é pobre, rico, sabe, homem, mulher, ela ataca mais as mulheres, tá? Mas é muito importante, eu fico muito feliz de ter apresentado e ter conseguido aprovar esse projeto, ter virado lei. Câmara foi um sucesso e continua sendo, mas agora tem um passo um pouco maior. Senado. Por que o Senado? Porque agora, bom, eu tive 2 mandatos, estou ainda no final do meu segundo mandato, muito exitosos na Câmara, com muito destaque, me tornei uma figura conhecida nacionalmente. Atualmente sou a primeira mulher líder da minoria no Congresso, já fui a primeira mulher líder da minoria na Câmara, negociei, dialoguei, participando do colégio de líderes, ajudando a pautar projetos importantes, ajudando a evitar pautas bombas também. Quero dizer que tive uma atuação super relevante no PERSE, que foi aquele projeto, né, para salvar as empresas de turismo, de hotelaria, de eventos durante a pandemia, que tudo foi fechado, não podia ter evento. Eu tive uma atuação super importante, fui eu que trouxe uma solução que foi acatada pelo ministro Haddad, pelo governo, para resolver a questão das grandes empresas. Então, agora eu preciso dar um passo além. O meu eleitor me pede isso. E o momento também pede. Por quê? Nós, infelizmente, temos um Senado acovardado, que não faz o seu papel. E eu estou pronta para ir para o Senado e fazer aquilo que precisa ser feito, sem medo de pautar, por exemplo, impeachment de ministro, qualquer medida que seja para reorganizar os 3 poderes, o equilíbrio entre os 3 poderes da República. Os 3 poderes não podem tomar café no mesmo lugar. Eu sempre digo isso. Os 3 poderes não podem tomar café no mesmo lugar. Não pode virar convescote, entendeu? Não pode virar arranjo entre amigos. Não dá para ser assim. Por isso que a Constituição prevê independência, harmonia e independência. Não pode haver harmonia se não há independência. Então, hoje a gente vive esse caos democrático, não temos uma democracia, a República também já foi para o brejo, e nós precisamos resgatar isso. E quem fará? O Senado. Nós temos anistia para fazer, para oferecer para os presos políticos, e nós temos uma pacificação. Por que a gente precisa organizar os poderes para que cada um cumpra o seu papel e não invada o do outro? Nós precisamos pacificar o país, e a pacificação virá para todos. Bia, lá no Senado, o que a mulher pode esperar daquela cadeira, você presente lá? Bom, primeiro, o fato de ser mulher não significa que a gente vá legislar só para mulheres. A gente tem que legislar para todos os brasileiros. E mais, o senador, ele representa o ente federativo. Então, no caso, eu serei uma representante do Distrito Federal. Vou cuidar da questão, por exemplo, de emendas para o Distrito Federal, poder cuidar da saúde, do agro no DF, da educação, de vários temas, né, que dizem respeito ao Distrito Federal. Cuidar para que não haja aumento de impostos, trabalhar para que o DF tenha recursos e vamos fiscalizar muito bem para que esses recursos sejam bem empregados. Isso é função do Senado. Além disso, claro, como mulher, como mãe, como avó, nós vamos também nos dedicar à pauta do cuidado para com a mulher. Aquela mãe Atípica, solteira, mãe solo. que é aquela que é responsável pela família, que cuida dos filhos, a mãe solo, né? Mãe solo. A mãe de filho atípico, de filho raro. A gente tem essa sensibilidade para ter esse olhar
voltado para a mulher. Porque a gente sabe que a mulher é o equilíbrio da família. Quando a mulher está bem, está feliz, está bem tratada, está equilibrada, a família vai bem. Então, a gente fazer isso que o Bolsonaro fez lá atrás, por exemplo, entregar títulos e dar o título para a mulher, porque é ela que dá estabilidade. Se o homem vai embora, a mulher fica com os filhos. Sem nenhum demérito aí aos homens, né? O homem é aquele também que trabalha, que sustenta, é super importante, a figura masculina é muito importante, assim como a da mulher, a figura feminina. Nós queremos o equilíbrio, mas nós temos que dar aquele olhar especial para a mulher, porque todo mundo, né, assim, todo mundo ou tem uma mulher, todo homem ou tem uma mulher, ou pelo menos é filho de uma mulher. Então, a gente sabe que os homens têm esse cuidado também quando se trata das mulheres, né? Eu gosto de ouvir mulheres que fazem acontecer. E eu sei que, Bia, quando tem uma caneta na mão, ela tem aquele poder. E eu sei que você vai ter esse poder para fazer. E isso é muito importante. Não é só ter aquela caneta e não Sim, usar. tem que saber usar direito, né? Tem que usar. E você falou de uma figura muito importante nesse jogo político, Bolsonaro. O que falar do ex-presidente Bolsonaro? Eu falo que o Bolsonaro, ele abriu, na época dele, na presidência, abriu um portal para que o brasileiro pudesse ver o que o Brasil poderia ser. Claro, veio a pandemia, foi muito difícil, mesmo assim, o Brasil foi um dos países que se saiu melhor economicamente da pandemia, né? Mas o Bolsonaro, ele foi alguém que lutou pela liberdade. Hoje ele está preso. Mas ele é alguém que lutou e luta pela liberdade, a liberdade de todos, né? E eu sou uma defensora da liberdade também. Olha só, o projeto da liberdade econômica do Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, que, aliás, não sei se você sabe, fui eu que apresentei Paulo Guedes para o Bolsonaro. Um ministro que entregou o Brasil no azul. Pois Ninguém pode falar isso. Ele entregou o Brasil no azul. Exatamente. Então, eu e um empresário sino-brasileiro, Winston Ling, apresentamos Paulo Guedes ao Bolsonaro, tivemos próximos, lutamos, né, pela liberdade econômica no Brasil, e a gente sempre luta pela liberdade, assim como o Bolsonaro sempre foi o nosso líder que apontou esse caminho também. A luta pela liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade religiosa, que a gente vê tanto aí, né? Está sendo perseguida, esquerda, né? Perseguindo, querendo calar padres, pastores, querendo fazer legislações para censurar. A esquerda ama uma censura, é uma coisa impressionante. E é isso que eu ia falar, você tem suas lives, né? Todo domingo você tá lá nas suas lives. Ele lota, que eu mando abraço para você, você nem me responde às vezes, porque tanta gente. Presta atenção, Mulher Capital Brasília. Qual? Pelo Instagram mesmo. Pelo Instagram. Então, tá, e eu boto lá, boa noite, Bia. Sabe por quê? Passa ao mesmo tempo pelo Instagram, Facebook, YouTube e o X. Então, é todo mundo comentando ao mesmo tempo. Mas eu fico feliz. Que bom que você não dá tempo de ver, porque é muita gente. Mas eu quero falar, a liberdade de expressão, ela vai até onde o sistema deixa. Estou mentindo? A liberdade de expressão, ela não pode ser tolhida. Quando você tolhe, é censura. Se alguém pode dizer para você o que você pode pensar, o que você pode dizer, qual a sua manifestação, você já está sendo censurada. E o pior, quando a gente vive num regime com a mão de ferro para cima de quem fala o que pensa, você mesmo já se tolhe. Antes de falar, de postar, você já pensa 10 vezes, ai meu Deus, será que se eu postar isso aqui, a Polícia Federal vai bater na minha porta? Vão bloquear minha conta? Vão me perseguir? Vão cancelar meu passaporte, como fizeram até com uma brasileira que mora nos Estados Unidos? Então, gente, é um sistema terrível. Nós estamos repetindo o que aconteceu no leste europeu lá atrás. O Brasil, que é uma terra que respira liberdade, de repente, vivendo esse pesadelo da censura, da perseguição política. E é muito triste. Eu tenho, isso que você falou, eu tenho muitos amigos que têm medo. Medo. Hoje, a palavra é medo, não é respeito, é medo. Pois é, por isso que eu tenho o meu lema de campanha, que é o sem medo, porque eu quero que as pessoas venham conosco, sem medo, para que tenham coragem. Nós temos que ter coragem de enfrentar as situações. Nós não podemos deixar que o medo nos cale, que o medo nos paralise. Todo mundo sente o medo, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem um medo. E é isso que a gente quer saber de você. Qual é a sua dor? Qual é o seu medo? Vamos enfrentá-lo juntos. Vamos sem medo.
lutar para a gente construir o Brasil que a gente quer. Senado está bem aí, batendo na porta. Qual é o primeiro passo quando chegar lá? Eu acho que nós temos que lutar pelo reequilíbrio dos poderes. Nós temos que botar um presidente da casa que Tenha tenha posicionamento. posicionamento, que queira respeitar e lutar pelas nossas prerrogativas parlamentares, que não permita a invasão das nossas competências. Então, nós temos que ter um Senado forte. Só a maioria do Senado, uma maioria de direita, poderá fazer com que a gente possa ter esse Senado dos sonhos. Infelizmente, hoje nós temos muita gente frouxa lá, ou muita gente não comprometida com as pautas que realmente importam, as nossas garantias fundamentais. E essa é a hora, né? Direitos fundamentais, família, os nossos filhos sendo doutrinados, a gente não consegue aprovar a lei do homeschooling. Olha, é uma coisa atrás da outra, tudo vai ficando parado. A gente precisa cuidar para que os nossos filhos tenham segurança. A gente precisa aprovar a PEC da maioridade penal. Ela tem que ser reduzida. Essa já foi aprovada no Senado, está na Câmara para a gente conseguir aprovar também. Já foi aprovada na CCJ. Nós temos muitas matérias. O combate à criminalidade. Nós temos que acabar com essa impunidade que reina no Brasil. Sabe? Então, olha, é muita coisa para E ser o momento é trabalhada. agora, porque é a mudança do Senado, né? O momento é agora. É agora, nós vamos mudar 2/3 do Senado. Agora é a hora da gente fazer a diferença. Então, quero falar com você que está nos assistindo. A hora de escolher os seus candidatos. Vote em pessoas que tenham a coragem, a firmeza de fazer o que precisa ser feito para libertar esse país das garras da esquerda, do totalitarismo, para poder reorganizar o Judiciário, o Supremo. Veja, o próximo presidente terá direito a colocar quatro ministros do Supremo. Ou seja, você acha que eu não respiro toda vez que eu Se o penso? Lula fosse reeleito, se entrasse alguém de esquerda que ia continuar aparelhando o Supremo, o país iria, Vai parar. Vai parar, acabou. Vai parar. E serão décadas e décadas e décadas perdidas até a gente conseguir recuperar a liberdade. Basta ver os exemplos: Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. Uma vez instaurada a ditadura comunista, a ditadura totalitária da esquerda, você não consegue mais se libertar. Olha o que está acontecendo agora na Nicarágua. O Ortega cancelou as eleições. Disse que não vai mais ter eleições. O Ortega, amigo do Lula, amigo do Maduro. E a democracia desse país? Ele falou assim, eu não vou deixar a oposição tentar pegar o poder. Ele acabou com as Ditador. eleições. É um Ele ditador. está desde 2007, se não me engano, na presidência. E esse ano acabou com as eleições. Isso pode acontecer no Brasil. A esquerda fica pianinha, quietinha, não fala Isso nada. pode acontecer no Claro Brasil que sim. a qualquer momento. Claro que sim. Mas você tem um parceiro de caminhada aí que está chegando para representar essa direita, que é o filho de Bolsonaro, Claro. Flávio Bolsonaro. Exatamente. Me fala. Fechadíssimos. Fechado, eu vejo o trabalho conjunto, sempre um abraçando a pauta do outro. Como que vai ser esse projeto? Pô, tem um presidente, tem uma senadora, é muito bom, né? Claro, não só uma senadora, nós teremos maioria no Senado. Se tá? Deus quiser. Mas o Flávio, ele foi indicado pelo Bolsonaro e ele é a pessoa que vai lutar para trazer segurança para o país. Você veja que ele esteve sempre já lutando para que PCC, Comando Vermelho, fossem reconhecidos como grupos terroristas, enquanto o Lula foi nos Estados Unidos vexame, pedir para não classificar como terroristas os nossos bandidos, ainda falou assim. Meus não. Então, pois é, os dele, né? Então, a gente precisa do Flávio, porque, veja, Flávio é alinhado com Milei, com os presidentes de direita e que prezam pela liberdade econômica, pelo liberalismo, pelo respeito a quem investe no país, aos empresários, ao agro, ao proprietário. E também, claro, né, a gente tem que cuidar dos mais vulneráveis também. É só cuidar de quem precisa e tirar o peso do Estado dos ombros de quem não depende do Estado. Deixa as pessoas se investirem, criar empregos, postos de trabalho, não é verdade? E vamos ajudar os vulneráveis e principalmente ajudar com assistência, mas capacitar aqueles que possam ser capacitados. É ensinar a pescar, é ensinar a trabalhar. Se libertem,
Não vai tirar a Bolsa Família de ninguém, nada disso. Pelo contrário, se uma pessoa tem Bolsa Família, é capacitada, recebe um emprego, ela vai ficar mais 2 anos recebendo Bolsa Família e o salário. Até ela estar Ela está firme mesmo. firme, Isso pronta. é dignidade, É Bia. dignidade. Dignidade. O PT, a esquerda, não quer isso. Não quer Eles querem dignidade. deixar a pessoa na miséria, acabar com o emprego para as pessoas ficarem dependendo do Estado. E aí, meu amigo, quem depende do Estado faz o que o Estado quer, né? 7 anos e 6 meses, né? 7 anos e 7 meses, mais ou menos, na Câmara Federal. O que você falaria para Bia, que há 7 anos atrás entrou na Câmara Federal? Muito bem-vinda! Faça o seu trabalho, vá firme. Lembre-se, aqui é a casa da conversa, do diálogo, da construção, né? Então, já chegue sabendo disso, sobe na tribuna com sangue nos olhos, sobe na tribuna para defender as pautas, mas na hora que se sentar numa cadeira de uma presidência, de uma comissão, na hora que estiver conversando como líder, converse, ceda num pedaço aqui, mas avance naquilo que é importante, nunca cedendo os valores. E eu fico feliz de estou falando isso para mim, e estou ouvindo, e posso constatar, tiquei, porque foi exatamente o que eu fiz. PL, Bia, você é presidente do PL do Distrito Federal, Isso. uma missão muito grande, a capital do Brasil. Sim, eu tenho muita alegria de presidir o diretório do PL aqui, é uma missão importante, e a gente tem sempre, ainda mais assim, né, um momento como esse, ano eleitoral, a gente fica responsável pela nominata, pelas escolhas de candidatos, por ajudar os candidatos e também por capacitá-los. Então, eu estou muito feliz como presidente do PL. Eu quero falar mais, Bia, mas muito. Queria que você falasse um pouco para essas pessoas de Brasília. O porquê da Bia? Brasília. Bom, primeiro que a Bia não é uma estrangeira. A Bia veio para cá com 9 anos de idade. Estudou aqui, se casou, teve os filhos, criou os filhos e foi procuradora do Distrito Federal 24 anos. Antes disso, como adolescente, vivia aqui, cresci com Brasília. Frequentava os barzinhos na minha juventude. Fui dona de um bar de rock, um bar punk aqui em Brasília. Ou seja, fui empreendedora aqui também. Sabe a importância, né, de ser? Claro. Então, assim, cresci com essa cidade e fui procuradora, então conheço a cidade por dentro, da máquina, por fora e como cidadã. Amo essa cidade. E também, como deputada, logo no início, me apaixonei pela agricultura familiar que existe aqui no DF, que é muito grande, e tenho sido uma grande incentivadora. Fui a parlamentar que mais investiu na agricultura familiar na história do DF. Aqui me chamam de madrinha da agricultura. Cuidei dos recicladores de lixo, dei os melhores equipamentos para eles. Para os agricultores, dei caminhão, câmara fria, trator, tobata. Para os recicladores, caminhão. Dei também a extrusora, que é a máquina que permite que eles faturem muito mais, picotem o material reciclado. Tudo para capacitar eles melhores. Tudo para capacitar, nada para escravizar. Então, cuidando também, por exemplo, fomentando, né, institutos que cuidam de mulheres vítimas de violência, capacitando as crianças pelo esporte, pela cultura. Então, eu tenho grandes projetos que eu já venho fazendo e que eu quero fazer ainda mais. No Senado, teremos muito mais meios de ação para continuar a trabalhar por essa terra que eu tanto amo, pelo Distrito Federal, né? Brasília, nossa Brasília, e o entorno, porque a gente precisa cuidar da saúde. Então, eu dei muitos equipamentos, destinei equipamentos para os hospitais públicos e privados também, para cuidar da saúde das pessoas, UTI, máquina tomógrafo, várias coisas, né? E reforma de centros cirúrgicos, cuidar da saúde, cuidar da educação, cuidar das estradas, pavimentação, para escoar a produção. Olha, tanta coisa para fazer nessa terra. Preparada, então. Preparadíssima. Podem contar comigo, uma mulher de coragem. Olha aqui, sem medo de fazer o que tem que ser feito, sem medo de fazer
o que vai ajudar a desenvolver essa terra, esse país. Eu quero, então, que você convide a todos a participar dessa equipe que você veio me falando, que é uma equipe maravilhosa, uma equipe que está acompanhando a Bia. Convida eles para participar, né? Porque você já convida todo domingo. Nosso gabinete é um gabinete aberto, né? O nosso mandato é um mandato transparente, aberto. A gente recebe sugestões, críticas, ajuda, colaboração, demandas, tudo. Por exemplo, a lei que eu fiz, que eu citei mais cedo sobre a dor crônica, foi uma demanda de médicos. Médicos que trabalham com a dor crônica que me trouxeram essa demanda. Disseram assim, a gente bateu a porta de vários parlamentares, ninguém se interessou. Eu falei, opa, me dá isso aqui. Transformei em lei. Então, assim, nós estamos abertos a receber sugestões, críticas e demandas. Ou só para passar e dar um abraço, tirar uma foto, tomar um cafezinho. Estamos abertos, a nossa equipe é uma equipe, eu falo, é uma equipe de ouro, viu? É a melhor equipe da Câmara. E certamente será a melhor equipe do Senado. Quero te agradecer, Bia, por esse momento tão especial. Quero te convidar já, você sabe que vamos ter... Mulher Capital Brasília entra numa nova fase dos debates, né, das discussões mesmo, porque aqui vai sentar quem defende o Distrito Federal. Isso mesmo. Aqui vai sentar quem vai fazer parte dessa história. Quero te agradecer, Bia, pelo esse carinho, por esse programa. Muito obrigada. Conte comigo e faço questão de participar. O programa Mulher Capital Brasília fica por aqui. E vocês não podem perder a nova fase do Mulher Capital Brasília. Será de muitas conversas, debate e bastidores da política do Distrito Federal e do Brasil.